O coração foi considerado por muito tempo como o responsável por todas as emoções do corpo, fato desvendado e desmitificado anos depois. Porém, o coração exerce funções importantes e primordiais para o nosso organismo. Essa é mais uma aula de anatomia do canal Anatomia Educa. O coração possui 4 camadas que recobrem o órgão. A primeira camada é o pericárdio. O pericárdio nós não conseguimos observar aqui nessa estrutura. E geralmente a maioria das estruturas não vão ter o pericárdio porque ele é como se fosse um saco que recobre o coração. E para que nós possamos observar as estruturas é necessário que o pericárdio seja dissecado. Mas ele seria mais ou menos um saco que recobre toda a estrutura e ele tem a função de proteger o coração para que o coração não fique em contato direto com outros órgãos, no caso os pulmões, e ele também tem a função de fixar, então ele ajuda a fixar o coração ali na localização que é o mediastino. Depois da segunda camada é o epicárdio, que é uma camada mais externa que vai recobrir o coração abaixo então do pericárdio. O epicárdio ele é constituído por tecido seroso e esse tecido seroso é o tecido que vai envolver externamente então o coração. Aí logo abaixo do epicárdio nós vamos ter o miocárdio. O miocárdio é a musculatura própria do coração. Essa musculatura é importante porque ela permite que o coração tenha os movimentos, a diástole e a sístole, que é importante para o funcionamento correto do coração. Quando essa musculatura não funciona bem, ocorre ali uma lesão que nós chamamos de infarto agudo do miocárdio. Então ocorre uma necrose nessa musculatura e essa musculatura passa a não ter mais funcionalidade. E aí acontece vários outros problemas, porque daí o coração ele tem que, se a pessoa não vier a falecer, o coração tem que ficar sobrecarregado para tentar suprir aquela parte que não está mais funcionando. E aí vai ocorrer outros problemas, mas isso é uma outra aula. Hoje vamos mais falar sobre as estruturas do coração. Depois do miocárdio, nós vamos ter o endocárdio, que é a última camada, que é uma camada mais interna. Uma observação que o endocárdio é uma camada impermeável, porque ela vai estar em contato direto com o sangue. Então essas foram as camadas do coração. Nós temos também as faces do coração, que são as visões que nós temos do órgão. Essa visão anterior, que a gente vê o órgão de frente, recebe o nome de face externo-costal, porque ela fica atrás ou posterior ao osso externo e às cartilagens costais, que são ossos que ficam no meio do peito. Esses ossos têm a função de proteger esse órgão e os outros órgãos que estão ali perto, no caso os pulmões, que também vão ser protegidos pelas costelas. Cada lado do coração vai ter um pulmão, o direito e o esquerdo, então essas faces recebem o nome de face pulmonar direita ou face pulmonar esquerda. Aqui na região inferior, uma visão inferior, nós temos a face diafragmática. Por quê? É essa parte que vai repousar sobre o músculo diafragma. Então o coração ele repousa, ou seja, fica em cima do músculo diafragma. O músculo diafragma é um músculo bem importante, ele está envolvido no processo de respiração e ele também é uma limitação para separar a cavidade torácica da cavidade abdominal. Então ele tem também essa função de separação. Atrás do coração, não são todos os autores, mas alguns autores consideram essa face
como face vertebral, porque o coração vai estar de frente ali, né, com as vértebras torácicas, mas não são todos os autores que vão entender isso como uma face. Em alguns livros você encontra, em outros não. Aqui nós temos a pontinha do coração, que recebe o nome de ápice. É essa parte que fica voltada para o lado esquerdo do coração, que o coração não é totalmente do lado esquerdo, ele é 2/3. Aqui nós chamamos de base. A base é onde sai e entra os grandes vasos. Então, por exemplo, aqui a artéria aorta, o tronco pulmonar, a veia cava superior, que são vasos de grande calibre que entram e saem dessa estrutura. Então, recebe o nome de base. Nesse modelo aqui em 3D, não vou conseguir fazer ali uma dissecação para a gente poder observar os átrios por dentro, mas a gente consegue observar eles externamente. Então aqui, onde está em destaque essa cor meio azul, meio verde, azul piscina, sei lá que cor que é essa, esse aí é o átrio direito. O átrio direito é a primeira câmara do coração que vai receber o sangue. É um sangue que está pobre em oxigênio, rico em gás carbônico, então ele tem que ser mandado lá para o ventrículo direito, para do ventrículo direito ele ser mandado lá para o tronco pulmonar, e do tronco pulmonar para as artérias pulmonares, e das artérias pulmonares para os pulmões. Lá então vai acontecer as trocas gasosas, que recebe o nome de hematose, e daí depois o coração retorna lá no lado esquerdo, que eu vou mostrar depois. Aqui então a gente consegue observar o átrio esquerdo numa visão mais posterior, atrás do coração. Então o átrio esquerdo é a câmara que vai receber o sangue das veias pulmonares. As veias pulmonares estão aqui. Então as veias pulmonares superior e inferior direita, e aqui do outro lado as veias pulmonares superior e inferior esquerda. É delas que vem novamente o sangue dos pulmões para o átrio esquerdo, e do átrio esquerdo vai lá para o ventrículo esquerdo. Aqui nós temos uma estrutura chamada aurícula. A aurícula, ela recebe esse nome porque ela lembra uma orelha, então a aurícula vem de orelha. É uma projeção do átrio. No outro átrio também nós vamos ter, mas aqui na aurícula esquerda a gente consegue ter um destaque nela. Então é uma projeção para que essa câmara ela consiga receber um pouco mais de sangue. Vamos falar então sobre os vasos. Aqui, esse vaso é a artéria aorta. A artéria aorta é o vaso sanguíneo, é uma artéria mais importante do nosso corpo. Ela também é a artéria mais forte, mais calibrosa. E ela é bem grossa realmente, porque ela tem que ser bem grossa para aguentar toda a pressão do sangue, porque o sangue ele vem com muita velocidade. Então é por isso que fisiologicamente o nosso corpo é preparado para receber o sangue. Então essa artéria ela é bem resistente. Se ela fosse um vaso sanguíneo fraco, provavelmente ia romper quando o sangue viesse passar por ela. Mas anatomicamente, fisiologicamente, ela é preparada para aguentar a pressão do sangue. A artéria depois ela vai descendo. A artéria ela é dividida em 3 partes. Aqui nessa parte, que é onde ela sai, é chamada de artéria ascendente, é onde ela nasce. Já aqui nessa parte nós damos o nome de arco da aorta, e depois que ela vai descendo, nós damos o nome de artéria descendente. E daí ela vai descendo, ela vai se ramificando, vai recebendo outros nomes, por exemplo, artéria abdominal, artéria torácica, e depois ela vai se ramificando em artérias ilíacas, artérias femorais, e vai dando origem a novos vasos. Aqui então é o tronco pulmonar,
que é onde vai receber o sangue lá do ventrículo direito. Aqui desse lado nós temos a artéria pulmonar esquerda e do outro lado a artéria pulmonar direita. Deixa eu mostrar para vocês. Então aqui a artéria pulmonar direita e aqui a artéria pulmonar esquerda. As veias pulmonares eu já mostrei para vocês. E aqui nós temos as veias cava. As veias cavas são as veias responsáveis por trazer o sangue de todo o corpo. Nós temos duas delas, a veia cava superior e a veia cava inferior. A superior, ela vai trazer o sangue da cabeça, pescoço, membros superiores e tórax. Já a veia cava inferior vai trazer o sangue da região abdominal e membros inferiores, região pélvica também. Perceba que elas vão entrar aqui, ó, no átrio direito. Observando aqui o coração, a gente percebe que o coração ele tem aqui umas artérias e umas veias. O que são isso? São as próprias artérias e veias do coração. Por quê? Porque o coração ele também precisa receber oxigenação, ele também precisa ter uma circulação, ele precisa de nutrientes, porque ele é um órgão assim como qualquer outro. Então, essas artérias e essas veias recebem o nome de artérias e veias coronárias. Aqui elas vão rodear todo o coração, que nós damos o nome de seio coronário, porque elas lembram uma coroa. Então elas vão circular todo o coração, lembrando uma coroa, por isso que ela recebe o nome de artérias coronárias. Elas vêm diretamente da artéria aorta. Então o coração vai irrigar a si mesmo através ali da aorta, nessas ramificações que são as artérias e veias coronárias. Aqui mais ou menos num corte frontal, então aqui ventrículo direito e ventrículo esquerdo. Existe uma passagem entre os átrios e entre os ventrículos que é denominado de ósteo átrio ventricular. No interior desses ósteos, que são cavidades ou buracos, existem aqui as válvulas. Essas válvulas são válvulas constituídas por cúspides, que são projeções de tecido, de tendões, tecido tendinoso, que serve para fechar e abrir, para que o sangue ele venha, passa do átrio para os ventrículos, que ele não venha voltar para trás, ele siga lá o seu percurso, ou para o tronco pulmonar ou para a artéria aorta. Ele não pode ter um refluxo. Às vezes acontece de ter um prolapso dessa válvula e daí ocorre uma coisa chamada sopro cardíaco, que o médico ele consegue lá observar, auscultar lá os barulhos, porque na verdade o que faz o barulho do coração é o fechar e o abrir das válvulas. Essas válvulas são chamadas de válvulas atrioventricular esquerda e atrioventricular direita. Aqui, a válvula atrioventricular direita, ela tem 3 cúspides. Então, ela recebe o nome de válvula atrioventricular esquerda ou direita, ou válvula tricúspide. Já aqui na região esquerda do coração, recebe o nome de válvula atrioventricular esquerda ou válvula bicúspide, porque ela tem apenas 2 cúspides, e essa válvula também recebe o nome de válvula mitral. Aqui no tronco pulmonar existe também uma outra válvula, mas essa válvula aqui ela recebe o nome de válvula semilunar, porque a sua constituição lembra uma meia-lua. Ela não tem as cordinhas que estão aqui, ó, nas válvulas de baixo. Observe que tem umas cordinhas que são formadas por tendões. Essas cordinhas recebem o nome de cordas tendíneas. Elas servem para segurar a válvula e ajudar no fechamento e na abertura.
elas estão presas por essa musculatura, que são musculaturas denominadas de músculos papilares. São projeções do músculo cardíaco para segurar e fixar esses tendões. Voltando aqui nessa válvula, elas são então válvulas do tipo semilunares, elas não têm essas cordinhas. E aqui também, na artéria aorta, também vai ter uma outra válvula, chamada válvula da aorta ou válvula aórtica, que é também do tipo semilunar. E a válvula do tronco pulmonar, chamada de válvula do tronco pulmonar. Uma coisa interessante de se observar é a musculatura do lado esquerdo do coração, ela é mais calibrosa, ela é mais grossa que o lado direito. Por quê? Porque o lado esquerdo é o lado responsável por transmitir o sangue para todo o corpo. Então, por esse motivo, esse lado trabalha mais, então ocorreu uma hipertrofia, porque o coração ele é constituído por músculo. Então, naturalmente, esse lado ele é mais calibroso, ele é mais hipertrofiado. Aqui, então, está o septo, que é uma projeção do músculo miocárdio que separa os ventrículos entre o ventrículo direito e o esquerdo. Essa projeção recebe o nome de septo interventricular. Lá nos átrios também vão ter um septo parecido, e lá o nome também semelhante aos ventrículos será septo interatrial, separando os dois átrios. Dentro dos átrios e dentro dos ventrículos terão ali a presença de umas estruturas bem enrugadas. Essas estruturas são enrugadas assim porque facilita na drenagem do sangue. Essa estrutura recebe o nome de trabéculas cárneas. Tanto nos átrios quanto nos ventrículos vão ter essa substância lá dentro, essas estruturas. Essa foi então a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que sirvam como base de estudo para vocês. Se você gostou, dê like no vídeo, se inscreva no meu canal, dê joinha, divulga. Estou aí para ajudar vocês no que vocês precisarem. Bons estudos e até a próxima.